amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao oitavo episódio do Papo de Amigo, Lu. Da segunda temporada. Pois é, na primeira temporada já passamos por aqui e tivemos 27 episódios. Já estamos na oitava deste ano aqui de 2023. Tá voando, né, Marquinhos? Tá voando e muita conversa legal, Lu. Muita história bacana, cara. Muita história bacana. Se você, por algum acaso, tropeçou neste podcast, eu vou te contar o que vai acontecer aqui, meus amiguinhos. A gente recebe profissionais que a gente admira no mercado publicitário para que eles contem suas histórias, suas trajetórias. E é isso que acontece no Papo de Amigo, que é um podcast que é oferecido que é realizado pelo Amigos do Mercado e que tem um oferecimento da Samsung Ads. Muito bom. E que a gente vai saber aqui, o LinkedIn conta? Nem o LinkedIn, outros veículos nem contam. o meio mensagem, meu amigo. Só aqui que você vai conhecer a fundo a vida dos profissionais da publicidade. Pois é, e se você chegou por aqui agora, te faço uma recomendação. Se inscreve nesse canal. Se inscreve aqui, siga a gente nas nossas redes sociais. E também acesse comunidade.amigosdomercado.com.br, porque é através de lá que você faz as votações, que você pede para acessar os nossos grupos de WhatsApp e que fará muitas coisas que vocês nem sabem ainda, mas que vai rolar lá daqui a pouquinho. Vão ter vantagem, benefícios de ingressos de eventos, descontos de Você aqui tá cursos. prometendo, hein, meu? Não vai ter, lógico que vai ter. E o que vai ter que você não fez é a dancinha no TikTok, porque outro dia bombou um corte nosso no TikTok e o bonitão aqui falou que vai fazer uma dancinha. Então não percam o próximo capítulo aí, Marquinhos dançando no TikTok. Mas falando aí da plataforma, logo mais a gente vai ter a votação dos top 100 gestores, vai acontecer nessa plataforma. Então se você quer participar, quer marcar a história aí, a história de alguém também, a vida de alguém, voltando e enaltecendo algum profissional que você admira do mercado, esteja lá cadastrado na plataforma para escolher aí lista dos top 100 gestores 2023, né, Marcão? Isso. E comenta de onde vocês estão assistindo também, porque é muito importante pra gente. Se vocês souberem de histórias aí da Estela e do Pedro também, comenta aí algumas outras histórias, fala assim, eles foram espertinhos, não contaram esse dia aí, ó. Pode descrever aí que com certeza a gente vai dar muita risada junto. Muito bom, Lu, muito bom, né? Aliás, comentem o que vocês quiserem mesmo, que as nossas plataformas estão aí à disposição de vocês. E, Lu, é o seguinte, vim aqui bater um papo, vou direto aos trabalhos, Muito bom. Vamos receber o nosso convidado como a gente gosta, que é o seguinte, vamos receber com uma salva de palmas Pedro Reis. Pedro! Bem-vindo! Categoria, meus amigos. Pedro, muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Obrigado vocês, Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Lu, pelo convite. Demais estar aqui. Parabéns aí por todo o trabalho que vocês fazem nessa comunidade incrível do nosso mercado e nesse podcast. Prazerzaço estar aqui. Tava falando antes, é mais fácil falar do trabalho do que da vida, mas vamos tentar. Ainda bem que tem Estela aqui para brilhar. Pois muito é, bom, Pedro. E aqui funciona assim, Pedro. A gente tem 20 e tantos episódios durante o ano todo, né? A gente convida um monte de gente. Pedro, é o seguinte, aqui, você vai poder convidar um só. Você teve o mercado inteiro. Escolha uma pessoa para estar ao nosso lado, me conta quem que você chamou para que a gente receba com uma salva de palmas. Bom, chamei ao meu lado aqui Estela Pirani porque eu não sei andar sem ela, cara. Muito bom, grande Estela. Brilha. Seja muito bem-vinda. Estela, muito bem-vinda aqui ao nosso papo, viu? Nossa, gente, obrigada, Marquinhos, Lu, Pedro também, pelo convite. Eu quero ver se eu vou me achar mais interessante do que eu acho, porque eu não acho que eu deveria estar aqui. Não, lógico mas que deveria, eu acho que a gente vai descobrir coisas aqui, né? Então, talvez até eu mesma descubra em voz alta, como eu nunca disse. Não, mas é engraçado, né? Sabe, Estela, que isso já ocorreu em semanas passadas aqui, sabe? Porque quando a gente revisita a nossa história, a gente começa a fazer alguns links que, na ocasião, não ficaram tão claros. Sim. Né? A gente vai ter a oportunidade de falar de origens e a gente percebe o quanto algumas coisas nos motivou a tomar os caminhos que a gente tomou, só que na hora a gente nem percebeu isso. Né? Então é muito bacana. E conta pra gente, como é que foi esse momento que o Pedro te falou que você estaria por aqui? Mandei um WhatsApp pra ele na hora. Falei, vamos, time. Porque até foi curioso que a gente tava até brincando antes, que ele falou assim, não, porque eu tenho uma pessoa que fala que é amigo pessoal. Ou é amigo, né? Não tem essa de categorizar o que são os amigos hoje em dia. Ou é amigo ou colega, né?
Mas acho que aqui é uma classificação bastante específica, né? Uma categoria que vale muito, porque amigos de mercado é uma coisa que a gente já faz, mas acho que a gente fala pouco, né? Então, me senti feliz e honrada Muito bom. sei lá, por essa qualificação aí de ser amigo do mercado. O nosso dia a dia faz com que a gente esteja dedique muito tempo da nossa vida ao trabalho. Sim. Aí não é à toa que algumas das conexões que a gente faz são conexões de vida, né? Do nosso lado aqui, eu e o Lu, é esse exemplo. Cara, a gente trabalhou juntos durante alguns anos. A gente parou de trabalhar na mesma equipe em meados de 2008, né, Lu? Mais ou menos, que foi quando eu fui pro Globo. Exatamente. E de lá pra cá, a gente nunca ficou 6 meses sem se falar. Né? Aí depois que veio Amigos do Mercado, a gente passa a se falar diariamente, mas Muitas vezes por dia. foi uma conexão que foi criada no ambiente de trabalho, e quando a gente fala, a gente vai ter a oportunidade de passar pela trajetória de vocês, a gente vê quantas conexões são feitas, né, que duram pra vida. Né? E do nosso lado aqui, né, que somos oriundos de áreas comerciais, durante o período de trabalho a gente tá ali, pensando na meta de agosto e não sei o quê. Passa-se um puta tempo, você fala assim, qual que era mesmo a meta de abril de 2003? Você não sabe, né? O que aconteceu, só que tudo que aconteceu ali a gente lembra, né? Das risadas que a gente deu, dos tropeços, enfim. Exatamente. Entre uma série de coisas. Lu, esqueci de avisar os meus amiguinhos do seguinte, sabe onde eu estou? Eu estou na Compasso Colab, viu? Aqui, além de ser um podcast oferecido pela Samsung Ads, ele acontece na Compasso, tá? Aqui, ó, o nosso, aqui, ó. Compasso Colab, vem que daqui a pouco a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes sobre a Compasso, porque eu quero entrar agora, meus amigos, na conversa com os nossos convidados. Deve ter muita história bacana, Marcão, não vamos perder tempo, cara. Pois é, e Pedro, a gente vai começar com uma história que nós acreditamos que você não estava por lá, tá? Mas em algum momento devem ter te contado, né? Como que o senhor Gerald e a dona Regina se conheceram? Te contaram essa história, meu amigo? Poxa, começamos no começo. Né? Antes do começo. Vamos lá, enquanto a gente estava falando aqui, eu lembrei de uma frase que eu acho que é do Guimarães Rosa, que ele dizia que amigo é aquele sujeito com quem você consegue conversar frente a frente desarmado, né? Então acho que é isso, desarmando aqui. Muito bom. Gerald e Regina, meu pai e minha mãe, queridíssimos mais que tudo, de tudo, se conheceram no Porto Santos. Eu não estava lá, não era nascido ainda, mas eles se conheceram no Porto de Santos. Uma família de imigrantes, meu pai imigrante, meus avós do lado da minha mãe imigrantes também, e os dois estavam no Porto levando alguém que ia embarcar num navio. Caramba. E se conheceram ali. Minha mãe tinha um namoro de longa data com alguém muito querido pelo meu avô, que na comunidade era importante. E aí teve um encontro ali, ela e meu pai, e aquele noivado dela deu errado, e 3 meses depois eles estavam casados. Foi uma história assim. O Titanic que deu certo. Então até hoje, né? Casados, hoje a gente tá em, 53 anos de casado. Caramba, 53 anos de casado, maravilha, cara. Hein? Que legal. Muito, muito bacana. E a história começa em Santos, e eles moravam onde? Moravam em São Paulo, os dois moravam em São Paulo. Naquela época, acho que meu pai, os dois acho que no Bom Retiro, Barra Funda e Bom Retiro. E famílias de origem judia, então do lado da minha mãe tinha comércio, do lado do meu pai uma tinturaria. Legal. E era no Bom Retiro, Barra Funda, e depois no Porto Santos. Olha só que maravilha, cara. Que legal, Pedro. E aí, e quanto tempo depois desse momento vem? Você é o irmão mais velho? Você é o segundo? Você é o 02? Eu sou o 02. Eles casaram em 70 e saíram do Brasil. Então meu pai chegou no Brasil com 16 anos de idade, ele é romeno. Aí ele saiu do Brasil com uns 26, 27 anos, e minha mãe foi junto, eles casaram para sair. E aí meu irmão nasceu alguns anos depois, em 75, e eu nasci em 78. Mas isso aqui, no Brasil? Meu irmão nasceu nos Estados Unidos, e eu nasci no Brasil. A minha gravidez foi toda nos Estados Unidos e meu nascimento foi aqui. Então, meu irmão tem passaporte americano, nascido lá, eu não. Eu sou Tem que pegar fila diferente lá no aeroporto, né? Tem que pagar imposto também. Eu chamo, quando eu tô puto, eu chamo ele de gringo. Mas...
E são vocês dois? Tem mais irmãos? Somos só nós dois. Só nós dois. E qual que é a diferença de idade? Cara, 3 anos 3 e meio. anos, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tem uma fase da vida que é bem mais velha, depois fica bem igual, né? Se isso é padrão, né? Padrão em qualquer irmão. Estela, É. e aí, Minha conta vez. pra gente. Não, é o seguinte, eu preciso perguntar pra Estela quando que Dona Maria Tereza encontra seu Gil Puglisi. Gil Puglisi. Sim. Bom, minha mãe, né, ela e mais 2 irmãs, então eram 3 mulheres bonitas da cidade de São Paulo. E elas andavam sempre juntas, as 3 eram escadinha, assim, sabe? Então, mas ali no auge dos seus 14, 15 anos, a gente tá falando, né? Minha mãe casou com 17. Não. Caramba. Né? E aí uma delas começou a namorar, aí traz um amigo, que traz um amigo, que traz um amigo, e um desses amigos era o Gil, meu pai. Então, né, jogatinas, jogando baralho, essas coisas, né? Que a gente acaba fazendo até hoje. Sim. Mas aí eles se conheceram ali. Em que região de São Paulo que a gente tá? É São Paulo, enfim. Era São Paulo. Ali eu acho que devia ser. Eu acho que era Jardins ali na época. Mas aí o que aconteceu? Quando você falou de Bom Retiro também, Brás, eu lembrei da história que o meu avô, pai da minha mãe, ele era o meu avô Luiz, né? E ele tinha lojas Pirani, Caramba. que era lá no centro da cidade também. Aí foi ali também onde o namoro engatou bastante, porque meu pai começou a ajudar minha mãe também a trabalhar ali nas lojas Pirani, que pegou fogo. Não sei se vocês souberam desse Então, fato. quando você falou lojas Pirani, Foi não sei porquê. foi um momento o nome é meio, muito foi um familiar. momento peculiar na cidade, assim, que a loja pegou fogo no Pois edifício é. Andraus ali. Exatamente, porque eu putz, lembro disso no Diário de São Paulo. Naqueles históricos. O Lojas Pirani, pra mim, é muito familiar o nome, assim. Agora eu não lembro em qual ocasião. Eles inventaram crédito, parcelamento à vista. Eram Casas Bahia, só que, né, tava nascendo ali. E Só uma que das daí lojas ficava embaixo do Andraus. Ficava. E meu avô era aquele, né, super trabalhador que abria e fechava a loja e tal. E minha mãe trabalhava lá, minhas tias também. Meu pai começou trabalhando lá também pra ajudar. Só que daí quando pegou fogo, aí o sonho se foi. Daí ninguém falou mais disso. Mas foi uma época que eu não vivi. Mas dizem que foi Chegou na boa. história, sim. E eu acho que é isso. Acho que teve Fez um sangue história. comercial ali, sabe? Também, que eu acho que foi também repassado ali pra todo mundo da família. Assim, todo mundo trabalhava na loja, tal. Meta, vendas. E você é filha única? Não. Não, tinha 3, né? Vocês... Na verdade, era da minha não, mãe, as né? 3 irmãs, das mães. A minha história é engraçada nesse sentido, porque a família já estava formada, o Pedro já dá risada. Nós somos em 4, tá? Eu sou a caçula. Então a família sei já como estava formada, sabe, né? Eu tenho 4. Tenho 2 irmãos e uma irmã. Minha irmã já estava ali com seus 11 anos. Meus pais já estavam para se separar, já estavam em crise, enfim, tudo certo. Mas aí, enfim, teve uma despedida e veio eu. Vamos aí, vamos. E aí assumiram, teve que assumir, né? Não se discutia, não assumir, né? Então Eu vamos. nasci depois de 20 anos. Nossa, então você tá pior que eu, Aquele Lu. dia a luz acabou, não tinha TV, net, rádio, zero. Nossa. Aí foi a crise da crise, né? Já tava em crise, aí nasceu, né? Enfim, ficou grávida. Então foi isso, aí eu nasci não esperada. Caramba, com uma rede de proteção, porque os seus irmãos todos ali, 3 irmãos, mas... Já tava na adolescência, já tava na balada, com 15, 13, 11, vai. Qual a diferença? 11 anos de diferença? 11 anos, Meu é Então 20. aí. A gente já sabe como é que é ter Sabe. 2 pais e 2... É isso. E nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum irmão, todos os irmãos juntos e vai, né? Faz parte, isso é muito bom, muito bom. Mas é isso. Caramba. E a sua infância você passa pelos jardins? Não, daí depois da separação, eu fui pro Morumbi. Acho que daí fui criada lá. Fui criada no Morumbi. Passou a sua infância toda Foi lá? num prédio, apartamento. Que B. Criança de apartamento, assim. Você tinha muitos amigos quando você era criança, assim? Você brincava, era dessas espoletas, Eu que brincava era. na rua, que zoava tal, ou era mais Não, era quietinha? mais da maloqueira, assim, das espoletas. Mas eu até tava conversando esses dias, eu me descobri, eu acho que como gente, assim, depois da escola, sabe? Quando chegou à faculdade, que o mundo se abre, né? Sim. Acho que alguns de nós passaram por isso também, assim, mas na escola eu era mais nerdzinha, assim, era boa aluna, e ficava de poucos amigos, assim. Mas depois na faculdade que eu entendi que o mundo podia ser maior. Sensacional. Aí eu me joguei, aí foi onde... É onde você acaba encontrando pessoas com algum pensamento minimamente semelhante por conta da escolha do curso e tudo, né? Exatamente. É onde a gente encontra os nossos semelhantes, né? E é um momento mesmo de mudança até mesmo de personalidade, inclusive,
né? Falando até, me usando aqui um pouquinho como exemplo, eu era um cara muito caladão e na minha. Na faculdade que me despertou esse lance de chamar a palavra, de falar, de gostar, mas porque até então era um cara muito quietinho. Mais quieto, sim. Mais quieto. Eu já era da pá virada, já era zoeira, aí depois eu virei político. Aí eu era o cara que apaziguava as tretas, enfim. Mas, Pedrão, você era o cara do fundão, da frente, como é que era na tua infância? Eu fui um pouco de tudo, cara. Tive várias fases, assim. Eu nunca fui da frente, infelizmente. Até me arrependo um pouco. Teria sido melhor se fosse um pouco mais aplicado. Você já bombou de ano? Cara, mais ou menos. Mais ou menos. Na faculdade eu demorei um pouquinho mais do que o esperado. Umas DPs, assim. Cara, eu comecei a trabalhar cedo e priorizei bastante. Aí bombei um monte de coisa na faculdade, demorei um pouquinho pra me formar. Boa. Mas, cara, eu me equilibrava. Eu era amigo da turma mais do fundão do que da frente, mas tentava sentar um pouquinho mais pro meio. Quando dava a chance, caía mais pro lado errado do que pro certo, mas não era dos que tava sempre na frente do problema. E fora o lance escolar, você era um cara do esporte, da música, Cara, eu sempre da literatura, do quê? Eu adoraria falar que música, literatura e esporte era a minha vida. Eu gostava de balada, gostava de sair, gostava de... tive algumas fases mais esportivas, assim, andei de bike muito tempo na minha vida. Cara. Teve uma época bem anos 80, assim, mas patins inline virou um assunto. Nossa! Assim. Então eu tive Chapéu essa Dourado, fase, tinha uma pista no Chapéu Dourado. Tive uma fase meio patins. E depois tive mais a ver com música e noite, assim. Então gostei bastante, toquei uma época. É mesmo, cara? Toquei aí, foi um pouquinho mais pra faculdade já. E com o começo da eletrônica. DJ. Meu irmão era colecionador de disco, de vinil, tem uma coleção gigante de disco. Então ele sempre teve os toca-discos em casa. E aí eu e um amigo, a gente estava curtindo muito. E não tinha muito onde ouvir, né? Tinham poucos clubes em São Paulo, tinha poucas lojas de disco. Meu irmão tinha aqueles toca-discos em casa, a gente comprou um mixerzinho, começamos a comprar disco. E aí tocamos bastante. E curti, toquei em clube, toquei em festa, me diverti muito. Caraca, sensacional, foi bom. Cara. Fase boa. A gente é mais ou menos da mesma idade, eu acredito. Eu tenho 41 anos, mas mais ou menos da mesma idade. Tô um tiquinho na tua frente. Não, mas ninguém tá contando. Mas, cara, teve uma época das baladas de São Paulo, ali dos anos 80, que era animal. 80, 90, tinha muita balada legal, cara. Não, tinha. Aqui, assim, a fase que eu tava curtindo era o fim dos 90. Então eu tava com 21 anos. Mais cedo era... Aí, putz, antes disso, no colegial, era muito Vila Madalena. Eu morei por aqui, perto, saía a pé de casa, ficava ali por barzinhas. Putz, um atrás do outro, né? Era só gente a pé, naquilo que hoje é um monte de bar fechado, tinha poucos, tinha uns barzinhos assim, a rua ficava tomada no fim de semana. Então, minha vida era ali. E aí, depois, pro fim dos anos 90, aí começou pros clubes. Muito bom, cara. Muito bom, hein? Que legal. Estela, quando a gente fala de... música, esportes, literatura ou qualquer coisa que te chamasse a atenção além da escola, o que te vem à cabeça? Tava pensando aqui enquanto você perguntou, eu acho que eu me aproximo um pouco mais de esportes, mas eu nunca também fui... Eu acho que eu mais passei pelas histórias do que me aprofundei em alguma delas, assim, sabe? Então, esportes eu jogava de tudo, eu era boa de corrida, de vôlei, as pessoas me chamavam. Competidora. Mas eu não me engajava, eu acho, a ponto de me profissionalizar ou de querer fazer isso, sabe? Seleção assim, da escola, não era o essas suficiente, assim, sabe? Até lembrei que eu fiz uma corrida de aventura na faculdade. Mas o motivo pelo qual eu fiz isso não foi pela corrida. Foi porque a gente queria passar um feriado na Bahia, né, obviamente. E daí um amigo meu falou, vamos formar uma equipe ali? Aí eu precisava ter misto, né, precisava ter homem e mulher. Ele era um dos amigos, a gente tava em mais 3 mulheres, né, mas é isso. As 3 bebiam cerveja, baladeiras, fumavam, tudo errado. E ele, que não era claramente esportista também, ele falou, vamos formar uma equipe. A gente vai ter essa missão, a gente se inscreve na corrida. A gente não precisa treinar. Aí a Bel, ela vai se machucar no primeiro dia. E a gente fica na piscina, no bar. E a gente falou, puta, vamos, é isso, Plano né? perfeito. Vamos passar Páscoa na Bahia por um preço de banana. E a gente se inscreveu na academia lá, né, da faculdade, né? Todo mundo meio marombado, treinando, pá, né? Aí tinha uma história de que a gente precisava levar uma bicicleta pra fazer a corrida de aventura. Quem tinha bicicleta? Ninguém tinha, né? Aí eu consegui uma Ceci rosa,
Veja só. Nossa, Ceci E Rosa. eu vai levei ficar a com uma Ceci Rosa pra uma corrida de aventura. Na hora que minha equipe olhou, falou: não, Estela, aí você passou dos limites. Nem marcha tem. Mas aí foi, a minha bicicleta entrou lá no ônibus. E óbvio que chegando lá eu não dirigi a Ceci, eu dei pro Luciano. Se ele estiver vendo isso aqui depois. E Sensacional. ele dirigia a Ceci Rosa, e filmavam ele dirigindo a Ceci Rosa, enfim, ficou puto comigo, óbvio, né? Pagando o maior mico, muito mas a gente bom. completou a prova. E a Ceci tá lá. Todo mundo completou ao meio-dia, a gente chegou 10 da noite, mas a gente completou a prova. Ficou pra história, tá vendo? Ficou. Mas isso dá um filme. É. Dá uma bela de uma Então, eu comédia. acho que eu mais enganei qualquer coisa do que eu realmente não. Também gostaria de ter sido. Mas era da social, era da Eu acho que é mais por aí. que então, da reunia a social. galera. Enfim, no final das contas, estamos aqui na publicidade. Pouco depois disso mas tudo, não né? à toa. E deu tudo certo, né, cara? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ô Lu, seguinte, ó, antes de entrar na fase que os nossos amigos aqui acaba essa moleza, eles têm que decidir para onde vão trabalhar, o que vão estudar e tal, eu quero dar um recado muito importante, Lu. Então manda Vamos bala. falar do nosso patrocinador aqui do Papo de Amigo. Por favor, coloquem a Samsung aqui na tela, tá? Porque falaremos sobre TV conectada. Samsung Eds são os nossos parceiros aqui do Papo de Amigo. E você sabe que essas TVs conectadas vêm cada vez mais ganhando espaço na vida, na família, nos lares e também na publicidade, tá? Para ter a sua marca ali associada a conteúdos do conteúdo linear, ao fechado, ao streaming, aos games, bata um papo com o pessoal da Samsung Eds. Eles são feras, é uma galera gente boa, conhecem tudo sobre a segmentação que dá para se ter através desse meio, né? Eficácia, enfim, vale bater um papo com eles sobre a melhor utilização para TVs conectadas. Falem lá com o time do Écio, que é um cara muito legal. O Écio, inclusive, ele tem o mesmo penteado do nosso amigo Pedro. Né? Muito bom. O Écio participou com a gente da live do Amigos do Mercado, foi muito legal também. Pessoal, Samsung Sim. Eds, obrigado pela moral, hein? Show de bola. Muito bom. Ó, recado dado aqui, viu, Muito Lu? bom, Marcão. Muito bom. Agora eu quero saber, Pedro, e aí em algum momento, né, eu imagino que o senhor Gerald falou assim, ó, amigão, acabou moleza, cara. Você vai ter que ralar agora, meu amigo. E aí, como que foi tomar essa decisão? Você tomou a decisão primeiro pela área que você trabalharia ou pela área que você estudaria? Putz, cara, eu gostaria de achar que a decisão foi tomada com um pouco mais de consciência do que ela foi, assim, eu sempre fui muito prático, sempre gostei de fazer as coisas, desde cedo, assim, então, sei lá, tava começando a falar de escola, tava lembrando de escola aqui no teatro da escola, eu era o cara que saía do grupo ali, eu ia pra iluminação e cuidava da resolução dos problemas ali. Depois eu entrei no Grêmio da escola e aí a gente fez o festival de música da escola, que sempre foi pequenininho, assim, a gente alugou o Circo Escola Bricadeiro, Caramba. chamou o Traje a Rigor, quebramos o Grêmio da escola. Então eu sempre gostei de fazer as coisas, ser prático, queria fazer. E a faculdade não era um interesse para mim, assim, estudar não era um interesse nenhum. E para o meu pai nunca foi uma opção que não acontecesse, né? A educação sempre foi uma coisa muito importante na família dele, na minha família em geral, mas mesmo imigrantes, fugindo de guerra, minha avó nunca abriu mão de que meu pai estudasse, e ele sempre deu muito foco nisso pra gente. Qual foi a formação do seu pai? Meu pai foi engenheiro, ele foi engenheiro politécnico, e aí empreendeu, ele e mais 3 amigos da faculdade criaram a Grow e trouxeram o War pro Brasil, então faziam... Pausa nesse momento, gente, por favor. Né? A galera lá de casa anda brigando por conta disso, meu. Cara, o War dá pau em casa. A família da mesma mulher foi proibido o War. O War é muito bom, cara. O War é animal demais, cara. No tempo que meu pai morou fora, ele jogava lá, e aí ele trouxe o jogo, e com os amigos da faculdade ele jogava. Ele veio imigrando por causa de guerra e criou um principal jogo. Na verdade, deu uma adaptada, né, de um jogo que chamava Risk, acho, um jogo em inglês que chamava Risk, e aí jogava com os amigos da faculdade, eles passavam noites jogando, bebendo e fumando, e aí abriram uma fábrica pra fazer esse jogo aqui no Brasil. Que legal. E lançar. Não dá pra brincar com o Pedro. Eu falo assim, meu pai joga muito bem o War. Meu pai fez o War. Eu falo, porra, não, sensacional, cara. Meu, tá vendo? Esse tipo de coisa que, cara... É isso, ele é o G da Grow. Quebrou o podcast. Meu, que legal, cara. E aí ele, depois de um tempo, ele deu aula, né, na faculdade de administração da Getúlio Vargas, e eu falei, cara, eu não quero
eu não quero briga aqui, cara. Não sei o que eu quero fazer da vida, mas eu sei que se eu fizer Getúlio Vargas, vai dar tudo certo. E aí era um vestibular separado na minha época, né? Então eu resolvi só estudar para ele. Eu falei, cara, eu vou estudar só para esse, só vou prestar esse. Se der certo, deu. Se não der certo, eu paro um ano aí, faço meu cursinho e vejo o que eu faço depois da vida. E deu certo. Entrei e acabei virando administrador de empresas. Que legal, cara. Que bacana. E aí, e você começa a trabalhar em que momento? Antes ou depois do discurso? Não, no meio do curso, eu precisava, queria muito ter minha grana, sair de casa, né? Então acho que até uma preocupação que eu olho hoje para os meus filhos e falo, como é que eu vou fazer eles quererem sair de casa, né? Porque tem que querer. Eu queria, era a minha principal motivação, era eu preciso ganhar um dinheiro, poder sair de casa e viver minha vida. Aliás, é uma pergunta recorrente nos nossos episódios aqui. Vamos ver como que você tá bom de memórias. A gente quer saber quanto que você ganhava, cara. Quando seu primeiro emprego... R$350. R$350. Tá vendo aí, pessoal? Tá na média da galera. Tá numa média boa, média boa. Tá numa média boa. Boa. Primeira remuneração tá numa média boa. Foi, então, e aí foi assim, na faculdade tinha um quadro, né? Hoje não é mais assim, mas tinha um quadro com as empresas que estavam contratando. Era o LinkedIn da época. Era o LinkedIn da época. Aí tinha os cartazetes ali das empresas que contratavam, em administração, era banco, fábrica, esse tipo de coisa. E aí eu mandei para todo mundo, né? Mandei meu currículo para todos os lugares que estavam contratando para ver se alguém me contratava. E aí tinha um cartaz que estava escrito assim, quer trabalhar de bermuda? Manda um e-mail pra gente. E-mail era um troço ainda que não se usava muito nos processos. E aí era, sei lá, não sei o que, @fulano.com. Aí eu mandei, falei, eu quero trabalhar de bermuda, tá aqui o meu currículo e tal. No dia seguinte me chamaram para uma entrevista, fui entrevistado num prédio colado na Galeria Rufino, aqui na Augusta. Sim, você trabalhava lá perto. Na escada de incêndio, porque não tinha onde, era uma salinha pequena, era uma empresa que estava começando, que depois virou fulano.com. E aí eu fui entrevistado, aí terminou a entrevista, o Rogério, tinha uma galera me entrevistando assim, umas 4 pessoas. Aí acabou, o Rogério falou, você sabe fazer alguma coisa a mais assim? Falei, tipo, que ele falou, sei lá, qualquer coisa, você faz alguma coisa além do que você falou? Falei, sei lá, faço malabares. Pô, malabares? Você sabe fazer malabares? Falei, sei. Ele falou, alguém arruma umas bolinhas aí pra ele jogar umas bolinhas. Aí foi, ele jogando umas bolinhas. Ele falou, pô, cara, eu gostei de você. Eu não sei o que você vai fazer aqui, mas vem aqui semana que vem que você vai trabalhar aqui. E foi um cara que me ensinou uma coisa muito importante, é o Rogério Silberberg. Ele falou, cara, quando você acha alguém que você acha que você tem que trabalhar com essa pessoa, traz ela pra perto, que depois você acha o que fazer. Feeling, né? Ele falou, cara, depois as pessoas acham o que elas vão fazer. Eu lembro do logo do fulano, sabia? Que era o bonequinho, com o cabelo espetadinho e tal. E esse foi meu começo. Meu papel era, eu escrevia conteúdo de economia e negócios pro fulano.com, que eram quizzes. Legal, sim. Então eu chegava lá, era meio período, né? Então eu chegava com a Gazeta Mercantil em cima da minha mesa, tinha que ler a Gazeta Mercantil e criar, acho que 12 quizzes sobre economia e negócios, com 4 alternativas de verdade, a última é engraçada, então tinha que fazer uma piadinha todo dia. Esse era o meu primeiro trabalho. Sensacional, cara, que legal, Pedro. Putz, eu tenho boas memórias, cara, do fulano. Porque quando história quando história internet, cara, era um dos primeiros sites ali que faziam sentido pra galera que tinha, enfim, uma idade parecida com a nossa ali. Tinha interatividade, né, no site, né? Isso é legal. Lembro muito bem. E o seguinte, Estela, e pra você, quando que a molezinha acabou, hein? Bom, acho que a molezinha acabou desde quando meus pais se separaram. Aí que eu entendi o que era ali, sabe? Eu senti a minha mãe tendo que se virar sozinha. Então, minha mãe criou, né, nós 4, assim. E sempre foi uma figura feminina muito forte na minha vida. E então eu entendi que a mulher tava ali, enfim, foi um momento onde eu entendi que eu ia ter que também me virar sozinha. Seus irmãos trabalhando já, imagina, né? Meus irmãos já tendo, né, que, enfim, já mais criados, mas também cada um já meio que entendendo que tinha que correr por si só, sabe? E a minha mãe fazia de tudo ali na época. Minha mãe, enfim, se dedicou. Meu pai é dentista, né? Então minha mãe ficava mais ali trabalhando junto com ele. Então ela acabou não fazendo faculdade, porque esse foi um arrependimento dela. Ela falou, puxa, hoje em dia é uma besteira, né? Larguei tudo pra casar com uma pessoa e não fiz faculdade. Mas aí ela, enfim, ela foi self-made, sabe? Então a gente, vendia chocolate, ela fazia decoração de Natal do Iguatemi. Olha, e de muitos shoppings. legal. Aí eu passava a noite dormindo nos bancos do shopping, porque só podia fazer decoração de Natal na madrugada, quando as lojas fecham, né? Ela não tinha com quem deixar, então eu ficava lá com ela. Daí eu via todas as lojas fechadas, ficava dormindo ali no banco ali.
Então eu fui vendo, sabe, essas cenas, aí ela foi fazendo amizade. Minha mãe também é muito social. E daí ela conhecia pessoas que viajavam e traziam as marcas internacionais para vender, né? Sim. Então daí também ela fazia. Qualquer coisa ela topava, fazia e dava jogo. Aí eu falei, bom, Que era um evento, né? era um evento. A decoração As etiquetas, né? Imagina, Não, marca sim. internacional. Não, e a própria decoração de do Shopping Dentecrest. Iguatemi tinha era um Sim, ícone, né? era um Porque, ícone. poxa, não era... Era um evento pra família visitar. Sim, porque era referência inclusive para todos os shoppings, né? Porque Sim. o Shopping Iguatemi é o primeiro shopping do Brasil, né? E aí, enfim, a própria decoração que fica lá na entrada, né, nas rampinhas lá tal, era a referência para a época. Super. Então, enfim, daí eu vi ela, né, se virando. Eu falei, bom, vou ter que me virar desde cedo também. Eu gostava de escrever muito, muito, muito. Ficava escrevendo. Escrevia poesia da minha cabeça e tal. Eu gostava de fotografia também. E meu sonho na época era trabalhar na Abril. Olha que legal. Caramba. Né, que Abril, né, era aquele Sim, momento, né, sim. capricho, né, aquela fase. E eu falei, puxa, vamos tentar aqui. Aí eu comecei trabalhando em loja uma época para ganhar dinheiro, para conseguir viajar no Réveillon, sabe? Essas coisas de adolescentes, Boa. né? Sim, mas justo. É, justo. Aí meu primeiro emprego foi de graça. Também trabalhei numa agência. Aí eu decidi que eu queria fazer propaganda. Eu achei que eu ia fazer propaganda pela redação. Então, putz, quero ser redatora. Aí calhou de ser propaganda. Mas não tinha ninguém. Tentei jornalismo Não tinha ninguém publicitário na família. Nada. Nenhuma Era referência. pelo feeling que tinha. Pelo feeling da escrita tato e um da pouquinho da escrita. criatividade. E acho que também pelo poder das marcas, né? Você via ali, né, o quanto um shopping daquele trazia de valor agregado pro Eu ficava vendo as marcas das lojas. As marcas das lojas. Pode Assim, ser, mas pode por ser, que, nunca tinha cara? pensado, Por que uma roupa custa essa fortuna aqui? Ela é uma roupa que nem outras lojas têm roupa. O que muda é a marca. Fala, putz, existe... É verdade, ó, essa alguma conexão não tinha feito ainda. existe alguma coisa em torno disso daqui. Aí trabalhei numa agência que chamava Copyright. Não sei se vocês conhecem, é super pequena, mas era de marketing direto, na 9 de julho. Cara, da Daisy e do Copyright foi falado Gustavo. aqui. Alguém falou da Copyright. Eu vou tentar lembrar e te conto depois. E era isso, a gente fazia aquelas... tinha Unibanco, aí naqueles comunicados de boleto e tal, a gente fazia a mídia e as mensagens ali. Era bem marketing direto mesmo, sabe? Só que eu trabalhava de graça, era essa loucura que a gente fala hoje em dia, né? Como pode, né? Isso é inaceitável hoje em dia. Sim. E você pagava pra trabalhar, né? Porque você tinha que ir até lá pra trabalhar, lógico, então não sim. era de graça. Aí fiquei 6 meses lá. Aí depois eu consegui não era mais estágio. Não, depois eu fui pra DirecTV, que virou Sky. Foi isso, eu fiz um processo de estágio seletivo, aquelas dinâmicas malucas. Aí depois eu fui pra Loewe. E essa da DirecTV, que era que você... Entrei no comercial, mas eu queria o marketing. Minha vida é sempre um pouco essa também. Eu quero uma coisa, acabo entrando na outra, aí eu vou indo. É a porta de entrada que você É fala a assim, porta daqui de a pouco eu entrada tento que migrar tem, aqui. e eu topo qualquer jogo, eu vou. Caramba. E Stella, e quando você dá os primeiros passos? Porque aí DirecTV, mesmo a Copyright, você já tá falando um pouquinho do nosso mercado e tal. Sim. Você consegue identificar quem estava com você nesse início de jornada e hoje, eventualmente, está em algum lugar do mercado que você consegue mapear? Eu acho que Copyright DirecTV não me lembro assim de ninguém, foi uma coisa meio de processo seletivo mesmo. Na Loewe teve a Malu Lopes, Sim. que hoje ela tá na Meta, né? O Pedro também conhece. Ela foi também, aí foi isso, foi a minha primeira líder mulher, que eu falei, cara, olha que foda que ela é. A Malu, o marido dela lançou Buzina. lançou Buzina, Buzina, lembra? sim, Lembro exato. dela, claro. Lembro dela na Unilever. Então, a hora que eu vi, eu falei, nossa, olha que avião, sabe assim, ela dominava tudo ali, a gente trabalhava na Initiative, que era a agência de mídia da Unilever, América Latina, e a gente ficava ali encostado, né, subsidiado na Loewe, só que era meio escondido naquela época, era uma agência de mídia dentro de uma agência de propaganda, ninguém entendia o que a gente estava fazendo ali, porque a gente não cuidava de todas as contas que a Loewe atendia. A gente estava ali no setor América Latina, aí tava Já ela... com a Initiative, já naquela época? Sim. Que ano que você está falando? 2004, 2005. Caramba, você vê, eu passo a reconhecer esse nome muito recentemente. Qual? Initiative? Porque agora depois que, enfim, porque era escondido, era tudo burlado ali. Então, o nosso logo, nosso e-mail não era Initiative, era Loewe, depois virou Borguer Loewe, né? Loewe. Mas era Loewe. Eu sei porque eu trabalhava do ladinho ali, tava na Gomes mesmo. Eu trabalhava no jornal O Globo, que era 2 prédios adiante ali.
E foi essa loucura, daí eu entrei pela mídia, não vou emendar muito aqui, porque acho que vocês vão continuar daqui a pouco, né? Mas eu diria que a Malu foi a minha... Inspiradora. a minha primeira mulher, que eu falei, nossa, cara, Não, é aqui, sabe? E sabe Isso é que eu lembro batendo um papo com ela num jantar promovido pelo Globo, tava lá o marido dela, Sim. e aí ele falou assim, poxa, eu tô fechando um restaurante, a gente vai trazer um conceito novo aqui e tal, que é de você oferecer um cardápio gourmet dentro de um carro, de um tal, que vai chamar food. Foi a primeira vez que eu ouço falar de food truck. E aí o Buzina passava, inclusive lá na Lou e tal, Sim. tinha dias que ele ficava ali e tal, e depois esse negócio tomou conta, uma série de food trucks ganha a cena, né, disso daí, mas o Buzina foi o primeiro, e eu ouvi falar antes dele ficar pronto. Que Ele legal, estava sim. construindo o Buzina lá. Que legal. Tal. Gosto muito dele. Inclusive, ele participou do GNT de um Sim, reality a briga da guerra dos food trucks. É muito legal. Muito legal. Exatamente. E você, Pedro, quando você depois do fulano, para onde que você vai? Para lugar nenhum, né? O Fulano, ele foi um projeto que começou no comecinho da bolha da internet, estourou junto com a bolha, então cresceu muito e quebrou muito rápido. E a gente começou novos negócios dentro do Fulano, um deles foi a FBiz, que era a divisão business do fulano.com. Então o FBiz era o Fulano Business. Cara, não fazia a menor Não, ideia. não. Nossa, eu também não Então, sabia. então foi daí, e eu fiquei 20 anos nessa história. E esse comecinho do Fulano foi demais, assim, eu entrei lá, eram 7 pessoas, um ano e pouco depois tinham 150, alguns viraram meus sócios depois na FBiz, né, o Hummel, o Roberto Castelo, o Loeb, o Rogério, e muita gente do mercado passou por lá no comecinho de carreira. Então, Não, FBiz, cara. não, mas mesmo no Fulano, o time comercial do Fulano era a Ana Moisés, Nossa. trabalhando com a Ana Moisés, Gabi Comazeto, Celinha Goldstein. Essa galera começou toda ali. A galera da pesada, cara. Gabi do TikTok, né? Hoje Cara, que legal, meu. Muito legal, cara. tem uma muito galera legal. que começou por ali, assim. Não, e ali você já começa a sua veia de empreender dentro do negócio, né? É isso, tinha que sobreviver, meu. O negócio quebrou, né? Assim, a gente tinha um negócio que era incrível, era 10% da internet brasileira ia no fulano.com, era conhecido por todo mundo, era o primeiro site que tinha interatividade, que era divertido. Foi o primeiro site logado da internet no Brasil, então a gente tinha uma história de database, era tudo muito moderno, assim, muito legal. Recebemos investimento, crescemos, tínhamos clientes grandes, anunciantes na época, Sim. um monte de empresas assim que não existe mais. Então eram todos .com, que estavam todos endinheirados naquele momento, e de repente sumiu todo mundo. Quebrou todo mundo. Foi uma das primeiras referências de agência digital que eu ouvi, da FBiz. Então, e quando quebrou todo mundo, a gente tinha um pouquinho de dinheiro e falou, cara, como é que a gente não quebra essa empresa? Então sai de 100 e poucas pessoas, vira 20 pessoas, e aí é o que depois se chamou de pivotar, né? Começa a descobrir como é que você... Eu digo que a gente começou a cozinhar para fora, a gente sabia fazer internet pra gente, a gente começou a fazer internet pros outros. Fizemos o primeiro site de muita gente no Brasil, muita empresa grande, não tinha site naquele momento. O primeiro site da Coca-Cola no Brasil, a gente colocou no ar. E vários outros, sensacional. assim. E aí foi a divisão business do Fulano, foi assim que nasceu a FBiz, nem sabia o que era, e foi virando depois uma produtora, uma agência, e foi assim que eu virei publicitário. Não tem uma história assim, Muito bom. de querer isso desde o começo. O destino profissional que acabou... Mas que história sensacional. Cara, tá vendo? A gente nem imagina, né, a origem do F da FBiz não fazia a menor ideia. Meu. Não, porque eu trabalhei no Globo durante muito tempo, né? E aí atendia a Lou e aí cuidava da conta de Unilever, acabei indo pra lá por conta de Unilever. Já na época de Unilever e tal, na Vila Madalena, né, quando já tava naquele prédio altinho lá tal, né, tinha uma baita de uma estrutura bacana, mas pra mim era uma referência das principais agências digitais. Não, ali já era um momento já tinha andado pra caramba. Já tinha vendido pra WPP, Sim. O começo é menos glamouroso. Sim. Não, mas com melhores histórias, cara. Com histórias louváveis. Não, tem várias. Cara, animal. Lô, vou mandar outro recado aqui. Já manda aqui. Porque é um recado, aliás, diferente, um recado novo. Mentira. Um novo parceiro aqui do nosso papo. Na verdade, é um parceiro que já passou por aqui, mas está retornando. Então, vou pedir para colocar o pessoal da Calas aqui na nossa tela. Sou Rodrigo Calas, um grande abraço para você, meu amigo. No dia 10 de agosto, a Calas Mídia realizou uma festa lá no restaurante Flutuante, na Urca, lá no Rio de Janeiro, tá? Junto lá com o Rodrigão. O evento teve o objetivo de apresentar uma inovação, um novo formato, né, que está aí tanto no Santos Dumont quanto também, que está em São Paulo também no Santos Dumont, que é um
o LED, como é que ele fala o nome dele aqui? Deixa eu ver aqui. Ele é um LED flexível. Né? É um formato diferente deles. Eles gostam desses formatos inovadores. Tem lá o túnel de saída Então, de eu ia Congonhas. falar, é semelhante ao túnel de saída de Congonhas. Exatamente. Agora eles estão lá junto com o pessoal da Delete fazendo esses formatos malucos aí. Então, conheça o pessoal lá da Calas e fala pra eles: quero fazer algo diferente nos aeroportos. Bata um papo, porque a Calas está presente no Brasil inteiro e o time comercial deles é show de bola. Galera premiada pelo Amigos do Mercado, inclusive. Então, falem lá com os nossos amigos da Calas. Rodrigão, um grande abraço, eu quero ver você aqui, meu amigo. Você precisa Tá faltando o Rodrigão vir aqui contar mesmo, a cara. sua história aqui. Todos os amigos do OH passaram por aqui. Imagina quanta história o Rodrigão tem pessoal dele pra contar. Rodrigão, mais ou menos uns 15% das histórias do Rodrigo, talvez ele possa contar aqui, né? Com certeza. E muitas dessas de culinária, né? Porque o Rodrigão cozinha bem pra cacete. Rodrigão, já fizemos evento na casa dele, né? Foi muito legal também. Cozinhou muito bem. Rodrigão, obrigado, hein? E eu quero ver mais esse formato aí, viu? Porque esses formatos diferenciados realmente são muito legais, cara. Esse túnel de Congonhas é muito legal. Os formatos icônicos Muito legal. da Calas. Valeu, Calas. Vamos voltar aqui agora para o nosso papo, que é o seguinte. Aí, voltando lá, enfim, voltando para você, Stella, você foi para Lowe, né? A gente parou na Lowe? Isso, boa. Primeira gestão feminina, inspiradora. Isso. Eu falei, bom, é possível, vamos aí. Acho que eu escolhi a carreira certa. Bora. Bora. Aí, e você no planejamento? Então, aí que a gente entra na minha história, assim, porque eu falo que eu sempre entrei pela porta que eu não queria ter entrado. Eu entrei pela mídia e eu queria sempre planejamento. Porque na frustração de redação, de tentar um pouquinho mais da criatividade, eu achava que o planejamento no final, depois da redação publicitária, era o lugar que eu poderia ter mais, enfim, diversão. Mas aí o meu estágio, na verdade, já não era mais estágio ali no Lowe, mas era, enfim, meu começo de carreira era na mídia. Só que eu não sei lidar com números, eu não sou uma pessoa de exatas, enfim. Aí eu consegui ficar, sobrevivi, sofria com Excel pra caramba. Só que lá, como a gente era uma mídia regional, a gente não precisava ficar em contato com os veículos ou calculando negociações, enfim, não precisava entrar tanto nesse detalhe. Era mais uma gestão de orquestrar que o outdoor da Omo, que saía aqui no Brasil, era o mesmo da Argentina. A mensagem que estava aqui era a mesma que lá, ou o formato inovador da Calas que estava aqui tinha que ser o de lá. Então, eu conseguia me articular nesse lugar porque eu não tinha que descer tanto na tática. Já existia o Unicel já? Unicel, sim. A gente trabalhava direto com o Unicel. Maraci? Maraci, Sônia, né? Sônia Lemes. Sônia, Maraci. Cara, Nossa, Maraci, super. em algum momento descobri que íamos no mesmo dentista. Muito bom. Enfim, daí... Eu falei, bom, acho que agora eu não posso ficar tanto tempo aqui porque eu quero tentar de fato planejamento. Aí eu consegui uma conversa com um amigo de mercado, que é o Germano Spínola, não sei se vocês conhecem. Gente boa pra caramba, porra. Gente boníssima, ele estaria aqui, né, com a gente tranquilamente. E daí eu fui fazer uma entrevista com ele, ele tava na Thompson. Só que a entrada ali, eu falei, mas eu quero mídia, não quero... Eu tô justamente saindo da Lowe pra tentar um estágio. Tô no estágio fixa, né? Mas quero tentar uma vaga no planejamento e tal. E na época ele falou assim, não, mas a gente quer alguém que não seja da mídia, justamente por isso. Porque a gente quer testar novos modelos aqui, a gente quer fazer uma bagunça e criar uma nova área dentro da mídia. Eu falei, bom, a Thompson sempre foi um legado, né, de estratégia. Sim. Né, sempre foi esse lugar. Eu falei, bom, eu não posso fechar essa porta. Vou eu de novo entrar por uma porta que não é que eu quero, mas eu acho que lá dentro eu me viro e vou conseguir. Uma vaga promissora. Não vou abrir mão disso. E o Germano parecia ser um cara ali, ficou 3 horas conversando. Eu falei, puxa, é inspirador, vamos nessa. E foi ótimo, assim, acho que foi ali onde eu entendi que eu podia ser diferente dentro de um lugar que parecia ser igual, sabe? A mídia era a mídia, sempre foi. Mas, de novo, eu não estava no patamar que os mídias estavam, não sabia negociar, não sabia calcular, não sabia. De repente, conseguia fazer umas negociações com a Globo, que tá entrando, lembra que tocou, tinha telefone, né? Stella, o que acabou de acontecer? Eu falei, eu não sei, aconteceu isso aqui, vamos ligar pra Coca-Cola agora que deu certo. Mas eu sabia que não podia ficar nesse susto, né? Não tinha que, enfim... Aí ali a gente criou uma área que era, naquela época era super moderna, mas chamava Channel Planning, que é planejamento de canais. Mas era uma época que o Esra, que estava ali como, enfim, o Esra Gel já...
ele e o Germano falaram assim, ó, vocês vão formar um time de 3 pessoas, aí era eu, o Germano e o Caio Dalmanto, que hoje tá como CEO lá da Euforia, uma nova agência. Vocês vão ter uma missão de criar uma área e destruir em 1 ano. Vocês vão ter uma licença de estudar o TGA, Ibope, estudar tudo isso. Criem uma nova teoria, um novo conceito, pra gente começar a não só fazer compras de TV, né? Porque todo plano saía TV, e a gente queria, às vezes, usar o caminhão da Coca-Cola como um veículo, a gente não podia recomendar. Aí a gente criou uma história, criamos uma metodologia, e foi muito legal, assim, porque foi empreender também um pouquinho, de certa forma, dentro de uma área, dentro de uma agência. E daí depois esse projeto a gente conseguiu vender pra Coca-Cola e pra Diageo, então teve uma Stella na Coca-Cola, teve daí também, olha que né, legal. uma Stella na Diageo, então a gente conseguiu montar essa área que a gente tinha dentro da agência, nos espelhar nos clientes. Na Maria Amaral. Só que depois a gente destruiu essa área, daí depois eu consegui ir pro planejamento. Muito bom. Mas foi uma passagem interessante, que me fez circular na agência, fez conversar com vários departamentos, né? Então, não vivi tanto as bolhas, sabe? Assim, de ser de uma área, de um Sim. departamento, de um time. Então, tive que circular ali e foi... Acho Não, que valeu muito a pena. E pegou uma fase ali de uma galera muito boa ali na mídia, né? Muito Sim. empreendedor. O Marcos Berger tava lá Sim, nessa o época. Bergão. Que eu encontrei com ele esses dias num evento de yoga lá no litoral. Tava Sim. lembrando lá dos períodos dele. Putz, lembro da Vanessa Pupato, da Aline Moda. Sim, enfim, tava tinha- todo mundo lá. É, Isso A aí. gente tá falando de que ano, mais ou menos? Ali, 2008, foi o tempo que eu comecei a atendê-los aí. Comecei a atendê-los em 2009 com o Globão. eu entrei na Thompson em 2008, aí foi É. a partir daí, assim. Muito bom. Muito bom. Que bacana. Aí vamos voltar lá para o Pedro. Pedro, aí beleza, dá o start ali na FBIS. E o seu próximo passo depois disso, o que é? Aí foram muitos anos É. de FBIS, mano. E eu saí da FBIS em 2017, depois de ter feito muitas coisas lá dentro, assim, foi uma vida profissional. Começamos áreas novas, empresa nova, assunto novo, porque foi o começo de quase tudo eu vivi lá dentro. E você começa empreendendo lá já, né? A FBIS foi um projeto empreendedor dentro de uma empresa, depois a gente fez alguns spin-offs, uma agência de mobile, depois uma agência de automação de marketing, mas eu vivi muitas etapas, assim, o começo dos links patrocinados, depois da mídia programática, depois do e-commerce, cada coisa era um novo momento lá dentro, então foi muito legal. Entre as disciplinas da agência, Pedro, onde que você mais se aproximava? Eu fui tudo, É. cara. Eu fui tecnologia, planejamento, operações. Eu fazia o que tinha que fazer, o que precisava ser feito. Eu sempre gostei de descobrir coisa nova, gostava de ler manual, sempre fui micreiro. Então, essa fase de inovação, tudo que era novo eu queria me meter. E gostava. E foi isso, cara. Fui Desbravava. tudo que ninguém tava fazendo, eu queria fazer. Que legal. E foram muitos anos assim, até a gente vender a FBIS. Vendemos em 2011 para a WPP. E aí eu saí em 2017, mas fiquei na WPP. Caramba! E aí, imagino que esse papo também deve ter sido um momento bem curioso da vida, né? Porque você colocar algo que vocês estão empreendendo para se associar a um grupo internacional. Você tinha clientes gringos já, enfim, já tinha... Associar é um jeito muito... A gente vendeu, né? Assim, eles compraram a gente. Assim, a gente deu a empresa e eles deram dinheiro. Esse foi um momento muito curioso e foi um aprendizado gigante, assim, porque a gente tinha passado por um processo em 2006 de quase vender FBIS para uma outra agência do grupo WPP. E aí foi quase um ano de negociação e no fim do ano a gente falou, cara, demorou demais, o negócio tá bombando e saímos. Porque vocês tinham contas que eram atendidas pelo grupo, né? Tinha Unilever, era uma conta importante, mas era um negócio que tava indo bem, digital ia bem, então tava na moda ali. E a gente quase vendeu e acabamos não vendendo porque demorou demais a negociação. E aí 5 anos depois veio uma pessoa e falou, olha, o grupo WPP quer comprar vocês. A gente falou, olha, mas a gente não quer vender. Não, mas agora é diferente, não sei o que. A gente falou, não, mas a gente não quer vender. Não, mas o grupo WPP, o Martin Sorrell, ele falou que quer comprar as melhores agências digitais da América Latina e eu tô com mandato aqui pra comprar vocês. Não, mas a gente não quer vender, cara, você não tá entendendo? E aí a pessoa falou, mas é o Martin Sorrell que quer comprar, veja bem. A gente é arrogante, falou, mas não importa que é o Martin Sorrell, a gente não quer vender. Aí lição de vida, né? Ela falou, olha, pra alguém assim como o Martin Sorrell, você não fala não.
E eu já nervosinho, eu falo, não, pra quem eu quiser. Eu falo, não. Você fala como? E ele fala, não. Sim. Então você escreve aí no papel, né? Em que condições vocês gostariam de vender a agência para o Martin Sorrell e deixar ele falar não. Você não precisa falar não. Ele que fale Sim. não. Escreve qualquer coisa no papel aí. Fala o que você quiser. Lógico. E aí a gente escreveu no papel 10 condições assim absurdas e ela pegou o BlackBerry dela na época, digitou assim, apertou o botão. Aí deu 2 minutos, ela virou o BlackBerry, tava escrito ok. Puta, cara. Aí foi isso. 2 dias depois a gente viajou pra conhecê-lo. E aí fechamos o negócio ali. E aí uma das nossas condições era ficar independente dentro do grupo da APP. Ele falou, olha, isso não é muito bom pra vocês, não sei o que, mas se vocês querem ficar independentes, vocês vão reportar para uma estrutura que chama WPP Digital. E aí quem cuidava dessa estrutura era o Mark Reed, que depois foi a pessoa que me levou da FBIS para o Anderman. E que hoje virou o CEO da WPP. Então aprendi a não falar não à toa, assim, né? Cara, mas isso aqui é sacada aí, tá vendo? Isso aí é ficar aprendizado Lição pra de vida. vida. Deixa o outro falar não, vida, vem que verdade. condições que é bom pra você. Você não precisa se expor. Tem coisa que não é boa em nenhuma condição, É aí lógico. pronto, mas pras Mas outras, essa é em muito geral, bom. tem alguma condição que faz ficar boa. Mas- E foi muito legal. Mas o cara que tava negociando mandou muito bem. Pra Muito ele, bem. geralmente, você não fala não. Você só dá uma condição. É uma lição de vida, assim, não sai falando não à toa, meu. Fala. E Pedro, imagino que e nessa jornada passa próximo de você ali muita gente que acaba fazendo uma trajetória de muito sucesso por uma série de caminhos, né? E aí nesse momento de gestão, quem que você espalha pelo mercado aí? Tem muita gente boa que, na verdade, não fui eu que espalhei, foram as pessoas que me promoveram, que me ajudaram. Assim, passou gente boa demais perto de mim, não vou correr o risco de cometer injustiças aqui. Assim, e tive muita sorte de passar perto de gente muito boa, assim, algumas que fizeram muita diferença na minha vida. Tem um que fez muita diferença em toda a história nossa de Fulano, FBIS, que é o Marcelo Lacerda. O Marcelo foi um dos pioneiros da internet no Brasil, fundou no TechNet, que depois virou ZAS, que depois virou Terra. Ele foi o principal investidor, apoiador e conselheiro da gente. Então são privilégios assim muito grandes que eu tive nos clientes, teve clientes fenomenais. Aprendizado total, né? Trabalhei muito tempo perto da Netshoes com o Márcio Conruyan, que foi também uma figura muito inspiradora, assim, muito bom enfim, entre clientes, parceiros, foi muita gente muito importante para mim. Que beleza. No seguinte, fiz os meus merchans, acho que você tem que fazer um. Lembra que Então você tinha um pra fazer aí? Então já né, vamos colocar, porque esse merchan eu faço muito de coração. Por favor, pessoal, coloca o logo da Logan na tela, por favor. E é com muita satisfação que mais uma vez eu falo que a Logan é patrocinadora master mantenedora do Grupo Amigos do Mercado no ano de 2023. Então, durante o Papo de Amigos e durante outras ações do Amigos do Mercado, vocês vão ver a Logan chancelando aí os nossos projetos. Lembrando que a Logan tem 3 business units, são unidades de negócios como a Super Small Data, que ali é composta por aquele loginho laranjinha, onde tem os pixels ali. É o nosso database, o banco de dados, onde tem milhões de devices únicos, tanto global como o Brasil, e também uma expertise muito grande em cruzamento desses dados, porque dado é commodity, né? Então, o que vai importar é qual que é a tecnologia e qual o refinamento de dados que você trabalha para poder, enfim, usar em suas campanhas. E a Super Small Data fomenta esses dados para a empresa inteira, como a Logan Ads, que é uma das empresas de mídia e backbone services também, que tem. A Logan Ads é especialista em Journey Marketing, Mídia Multichannel e Audit Digital, né? Muito especialista em fazer aquela campanha. Eu digo sempre aqui que muitas pessoas aí fui num evento da Double Verify outro dia falando que a gente é impactado 2.000 vezes de publicidade por dia. Então, se você não tiver na rotina da pessoa, impactando ela no momento certo, muito possivelmente sua marca vai desaparecer na mente dessa pessoa. Então, faz todo sentido você trabalhar numa jornada multichannel. Então, dá para você impactar as pessoas em Connect TV, dá para impactar no mobile, dá para fazer um track to store para entender quantas pessoas converteram ali no ponto físico, enfim. Então, a Logan Ads também muito especialista em Audit Digital, viu, Marquinhos? Tem muita empresa de out of home que utiliza a expertise da Logan também para poder fazer a composição ali da compra e planejamento de mídia
baseado na segmentação das pessoas e não em Mobile e pontos. OH andam juntos. Mano. Andam junto. E a terceira Business Unit, aqui vos fala aqui, Luciano, head da PMP, que é a terceira Business Unit voltada para mídia programática raiz, quer fazer um deal de vídeo, quer fazer um deal ali de display, de áudio, de CTV, de games, enfim, a gente roda deal também em vários, tem DV 360, tem aquela grana na DV que você tem que gastar, que eu sei que tem muita grana lá, porque a Google é agressiva pra cacete. Podemos fazer um deal muito legal com vocês, com um deal super segmentado também, um deal com formatos diferenciados, e além da programática de deals de vídeo e tudo, a gente faz também mídias em vários formatos de games, né, Marquinhos? A gente tem, pela última pesquisa Games Brasil, 74% da população tem um game instalado no mobile. Já ouviu falar de Candy Crush? Já ouviu falar de Clash Royale? Já ouviu falar, eu tenho certeza. Então, a gente tem vários formatos dentro desses games que a gente consegue impactar, desde in-game, que são formatos de DOH no cenário do próprio game, até minigame que a gente pode desenvolver para você, Video Reward, enfim, entre outras mais. Quer falar de backbone service, quer falar de mídia em games, quer falar de mídia programática, quer falar de geolocalização? Logan, lembra sempre de Logan, nunca esqueça. Fala com Tim Chesco. Chesco, tem o QR Code na tela aqui, clica, acessa, vamos bater um papo, que com certeza a gente sempre vai ter algo muito estratégico e bacana para sua campanha. Chesco, um abraço pra você, meu amigo. Chescão, o italiano com cara de argentino e sotaque de... argentino, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Pedro, aí você estava falando sobre os seus filhos e tal, então, estamos empreendendo, estamos trabalhando pra caramba, mas e além disso, meu amigo, quando é que você começa a fazer a continuidade da família do Sr. Gerald ali, Ó, eu tô... empreendendo nessa vida de pai? Então vamos lá, estamos gravando aqui pós-Dia dos Pais. O meu primeiro filho, o Gabriel, vai fazer 15, então o Tomás vai fazer 13 e o Theo 9. Então já faz quase 16 anos que eu comecei essa história. Você empreendeu cedo em todos os aspectos, Cara, né? Mas eu tive que segurar a onda, porque a Laura, minha esposa, dependesse dela, a gente tinha tido filhos, sei lá, já iam estar com uns 28, assim. Então acho que foi bom que eu consegui segurar um pouco a bronca. Mas então são três meninos, é uma vida agitada. Mas Caramba. muito divertida. E aí, o seu primeiro, como que é o nome dele? Gabriel. Gabriel. A fase que veio o Gabriel, você tava ali naquela fase de empreender ainda na FBIS, imagino, né? Putz, cara, eu não consigo separar direito as fases. Tudo foi fase de empreender pra mim, assim. Eu virei executivo, assim, há muito pouco tempo e considero que eu tô empreendendo como executivo todo dia, né? Então, nunca... O trabalho e a vida pessoal sempre se misturaram muito pra mim no bom sentido, assim. Eu sempre vivi a minha vida dentro do trabalho, levei muito do trabalho pra dentro da minha vida, mas eu consegui viver cada um dos momentos, assim, sem abrir mão do outro. Então, vivi a paternidade em todos os momentos, vivo ela diariamente, sem ter que abrir mão do trabalho. Acho que isso é um privilégio que eu tenho que agradecer muito. Isso é muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, essa pergunta a gente dá risada aqui. Alguma vez você fez aquela brincadeira assistindo tipo um Fantástico, fala assim, a próxima propaganda que vai aparecer, eu tô achando que é do cliente tal, aí entra a publicidade, você já tá com a grade daquela... Você já fez esse tipo de brincadeira com a sua família? Eu não tive essa com a minha família, assim, eu tenho os meus filhos, eles têm muita opinião sobre o meu trabalho, assim, então Você consegue explicar o que você faz hoje? Fudido, cara, assim. Quando eu mostro alguma coisa que eu acho legal, eu falo assim, esse aqui eles vão gostar, essa é uma marca legal, uma coisa que eles vão gostar, eu mostro pra eles, eles falam assim, não, por que você não faz isso? Eu falo, bom, tô lascado, cara, vai estudar, vai jeito, brincar, assim. depois a gente joga bola, porque se deixar, vão mandar a minha o dia inteiro. Mas é legal, cara, é muito bom quando a galera... A Giovana, minha filha, ela é super entusiasta, né, e eu também trabalhei muito tempo com criação. Então, entre as atividades também, acabei assumindo um tempo atrás, que eu já não tô mais, a parte de marketing jurídico da OAB do Butantan, da subseção do Butantan. Então, vira e mexe, tinha que fazer o cartaz da campanha do agasalho. Aí eu fazia porque era uma maneira de eu voltar e praticar ali. Cara, minha filha ficava do lado, ô pai, deixa eu te ajudar a criar. Por que você não põe essa fonte? Por que você não põe... Eu falei, filha, siga os caminhos do papai. Não, e os logos do Google, TikTok, a criançada fica maluca, né? Em casa, trabalha lá, trabalha, né? Então, isso é legal, né, cara? Quando rola esse... Mas pros maiores, acho que já nem
Eles têm esse entusiasmo ainda de falar, puta, pai, olha, poxa, é animal essa propaganda e tal. Cara, é difícil entusiasmá-los, né? O que mostra um pouco do desafio que o mercado tem, assim. Eles vivem muito as marcas, eles vivem os conteúdos, eles vivem as plataformas, mas com um distanciamento muito, muito grande, né? Então, eles curtem o conteúdo, eles curtem o artista, Eles jogam a personalidade, jogam game, gostam do game. Eles curtem as ações quando fazem algum sentido, quando a ação faz pouco sentido, eles Descascam, culacham. né? Então, assim, é uma boa escola ali para ver como é o consumo e Isso é legal, cara. como a gente consegue participar disso de um jeito saudável. É um desafio. Trazer a publicidade para a vida das pessoas, para a galera mais nova, é cada vez mais um desafio muito grande, né? Eu lembro eu explicando lá também para os meus filhos, né, o que eu fazia, tal, né? Tem um momento até bastante curioso que eu trabalhava no Jornal Diário de São Paulo, eu fui pro Globo. Aí eu fui falar pra ele, falei assim, pô, papai foi pro Globo, tal, não sei, que legal, né, você vai trabalhar na Globo. Eu falei assim, não é a Globo, é o Globo, é o jornal, tal, não sei o quê. Eu falei, eu sei qual que é, o Jornal da Globo, aquele que passa à noite. Eu falei assim, não é, isso aqui, tal, não sei o quê. Né, ele começa a mostrar, legal, você vai escrever a notícia, não, você vai o fotógrafo? Não, eu sou o cara da publicidade e tal. Sabe quando tá passando o desenho lá, vem um comercial, você tava no comercial? Eu odeio comercial. Eu só não gosto, eu gosto do desenho, né? E aí essa interrupção, a gente cada vez mais tem que aprender com essa galera nova como é que a gente consegue criar contexto, né? E não interromper aquilo que eles estão gostando de ver. Sim. Né? E se encantar pela publicidade é cada vez mais difícil e fica o desafio nosso aqui de construir algo que seja interessante, que seja bacana para a marca e construa tudo isso. Mas eu acho que esse é o desafio legal, fazer coisas que sejam mais legais, sejam mais desejadas pela população do que o que interrompia. E as crianças, elas... Eu ouvi uma vez que tem 3 tipos de pessoa que falam a verdade, né? Que são quem tá muito puto, quem tá muito bêbado ou as crianças. Então, cara, tem que ouvir as crianças, assim. A maioria das coisas é chata, Também cara. acho. Então temos que fazer coisa mais legal. Também acho. Ainda bem que eles acham chato, porque não é feito pra eles também, né? Então, e que vão fazer melhor, fazer coisa melhor. Muito bom. Não, outro dia o meu filho, o Joaquim, né? Até mostrei o áudio pro Pedro. Quantos anos você tem? Eu tenho um de 8, o Joaquim, e a Maria de 3, né? Aí eu tava pondo ele pra dormir e tal, a gente sempre lê uma história, mas nesse dia já tava tarde, eu falei, não vamos ler história, vamos contar como foi o dia de cada um e vamos nessa. E ele tava ali numa acelerada, só que tinha visto muitas telas, tava, né? Eu tava ansioso. Ele tava pilhadaço, ele começou a ter uma retórica de propagandas inacreditável, assim. Só que ele tava se achando o cara da propaganda. Eu sou um mestre propaganda, e pra você que é do seguro, do Bradesco, tem aqui um percentual de desconto, assine já. Começou a falar um monte de jargão, assim. Caraca, Eu achava que ele tava criando. Depois que eu me liguei, falei, não, ele começou a decorar as propagandas que estavam invadindo o joguinho dele. Falei, nossa, olha o perigo. Só que nisso ele começou a gostar da propaganda, dele tá se interessando, quer saber, tudo mais. Mas assim, como invade a cabecinha, né? Então, assim, é um ambiente também muito colorido, muito lúdico, muito interessante de trazer, né? Não sei como que é o caso dos seus filhos, mas os meus, quando eu pude trazê-los para o ambiente físico mesmo do trabalho, para que eles conhecessem onde é que eu trabalhava, é um lugar encantador. Lógico. Né, os escritórios são bonitos, né? Você, quando chega o seu primeiro, como é que é esse seu momento na carreira? É uma decisão sua? É um acaso do destino? Bom, a gente não decide ter filho, né? Você já foi um acaso que você falou que você nasceu. Minha vida vai nesses acasos. Eu acho que assim, filho não é uma escolha muito racional, né? Se você racionalizar, você sempre vai ter agora não, daqui a pouco. Deixa eu fazer uma viagem, deixa eu ter um pouco mais de dinheiro. O melhor momento, não vai ter. Então, eu acho que é uma decisão de tá aberta. Aí, quando eu fiquei grávida, teve aquele momento óbvio, né? Acho que de qualquer mulher ou de qualquer pessoa que fica grávida, de querer ficar tenso, né? Como relacionar isso, como contar que você tá grávida, então vou ter que me ausentar. Então, rolou um primeiro fantasma, como é diferente, né, gente? Como é diferente a gente um dos meus 4 momentos, pra mim, quase já deixou de ser novidade, né? Que eu sempre tive filho. Mas é diferente contar, né? Quando você é mulher. Eu lembro, daí eu contando, entrando na sala, contando e tal. E daí é libertador depois que você conta, né? Mas até você contar, você fica vivendo aquilo e tal. E eu sempre gostei de trabalhar, então nunca... Então até aí aquilo me deu um tilt, assim, puxa, como é que vai ser? Mas eu adorei engravidar. Há 8 anos você já tava na Thomson. Minhas duas gravidezes eu fiquei na Thomson.
Então, da saída em 2008 para Thompson, que você falou, foi mais ou menos 2008. Eu Até fiquei hoje. até a época da fusão. Aí eu conheci o Pedro grávida, da Maria, da minha segunda filha. Olha, que acho que que a gente já pode chegar legal. aqui também, se vocês quiserem, nessa história. Não, que sensacional. Mas foi isso. Aí eu fui me consolidando lá no planejamento, fiquei grávida, voltei. Quis voltar, né? Também às vezes dá aquele tilt de vamos voltar ou não vamos. Falei, não, vamos voltar. Também acho que eu consegui equilibrar, assim, acho que é um lugar privilegiado de equilibrar a vida pessoal e profissional. E tamo aí. É um lugar que entende bem, né? Essa questão. Pô, isso é bom, isso é bom. Muito né? legal. De valorizar os dois lados, né? Isso é muito bom, é É importante difícil, não é que é demais. fácil, não Sim. é um exercício diário, né? Sim. E vocês, até então, não se conheciam, Não, né? O primeiro contato é na fusão. na fusão. Que Logo após o anúncio, né, Pedro? Há 3 anos atrás. Quase Vamos- 4 agora. Quase 4. Quase né? 4. Aí vem vem a notícia, vocês. Como que foi seu primeiro encontro com a Estela? Cara, eu estava do lado Wanderman da fusão, então eu não conhecia o pessoal que estava do lado Thompson. Aí eu marquei um dia com as principais pessoas da estrutura para tomar um café fora pra gente se conhecer. E foram alguns dias ali, tomei muito café, muito café, para conhecer o pessoal, assim, e antes de chegar, né, para ouvir cada um, entender o momento de cada um e conseguir conduzir uma conversa bacana. E a Estela a gente se conheceu assim, e aí ela já chegou me dando umas patadas, deixando bem claro o que era importante para ela e o que A ela história não... do como, sabe? Eu acho que tantas vezes que ela não teve que entrar pela porta errada, ela falou, não, agora não. Agora eu vou escolher certinho qual é a porta que eu vou entrar. E fez muito bem. O Pedro falou assim: o que você quer? Aquela história do que você quer. Ela sabia exatamente. Foi ótimo. Foi ótimo. Facilita muito quando as pessoas sabem o que querem. Isso é muito legal, cara. Na época vocês estavam com estrutura física em São Paulo, no Sul? Quantos escritórios eram ao total? Assim, tinha um objetivo grande meu, secundário, que eu descobri depois, que era movimentar o mercado imobiliário de São Paulo. Não sabia que era... Você tinha esse dom, né? Eu tinha esse dom. Então a Wanderman estava num prédio na Torre Z, um escritório novinho ali. A Torre Z ficava na Berrine, ali na Shukri Zaidan. Sim, eu lembro do espelho d'água, bonito. E um prédio super moderno, mas tudo novinho, assim, tava bem legal lá. E a Thompson num lugar icônico, né, de São Paulo, uma casa maravilhosa, cheia de histórias. E eram mais ou menos 300 pessoas de cada lado dessa fusão. E naquele momento era impensável fazer uma fusão se não juntasse todo mundo num lugar só, né? E trazer o pessoal lá da Wanderman para dentro da Thompson não dava, né? Tirar o pessoal da Thompson, imagina, para Shukri Zaidan não tinha nenhuma chance. Aí saímos todos para um novo lugar. Todo mundo ficou puto, ninguém gostou. Foi importante. Como desagradar Pelo menos assim, nem eu, nem você. É isso, nada une mais do que um inimigo comum. Era eu esse inimigo, que a pessoa que decidiu. Tomei sapatada de tudo que é lado, né? Por tirar a agência daquele lugar. Cara, você tem uma mancha aqui que não, essa é muito sal grosso. Não, mas ali foi Você mesmo. tira. Porque, putz, imagina a decisão de tirar a agência daquele lugar. Não é fácil, cara. Foi Sim, muita não é pancada fácil. que eu tomei, mas estava bem tranquilo, assim. A gente precisava começar uma história E nova. foi no começo seu de cadeira ou você já tinha algum tempo já? Não, foi tipo a primeira medida. É. Pra deixar claro que nessa não Chegou- seria um já assunto. chegou O chegando. cartão de cartão de visita, esse aqui. E, tem que fazer de uma vez. Pedrão já essas chegou coisas. chegando, Não é. cara. E aí a gente foi pra um lugar que todo mundo não gostou, né? Mas eu tava satisfeito de ter juntado todo mundo num lugar, achava importante. 2 semanas nesse lugar novo, ainda todo mundo puto, já um pouco menos. As pessoas estavam começando a se conhecer. Pandemia. E aí Casa. todo mundo pra casa. E aí no meio da pandemia a decisão, bom, vamos devolver 600 posições na Henrique Schaumann, vamos devolver essas posições e vamos voltar todo mundo para Mário Amaral. Mas aí já voltamos pós-pandemia como o Wanderman Thompson. Aí já não era mais Thompson e Wanderman, a gente já tinha... A pandemia acelerou muito a Essa fusão. questão de cultura nesse momento, né? Já que. Porque eu até vi você numa entrevista pro Meio Mensagem falando assim: ó, esse é um momento onde a cultura toda refeita. Não só a cultura da empresa que estava fundindo, a cultura mundial tava. E aí acabou colaborando para esse momento, né? Cara, é horrível falar isso, mas assim, a pandemia neste sentido facilitou muito a minha vida. Eu acho que o trabalho de juntar 2 culturas, ele ia demorar muito,
E aquele momento era assim, mudou tudo, o mundo tá de cabeça pro ar, eu só quero manter o meu emprego, por Deu um favor, reboot, né? e minha família saudável. Foi um reboot ali. Não vou me Sim. preocupar se a pessoa de lá é diferente de mim, não sei. Os problemas viraram outros, né? Não é isso, as trocou o prioridades se problema, né? inverteram Exatamente. E aí ninguém exatamente. se dedicou às pequenices que atrapalham essas coisas, né? Que são os territorialismos. Sim. São Cara, todo mundo tinha mais o que se preocupar do que isso. E aí facilitou muito. Eu acho que quando a gente voltou para casa, já voltou como uma agência só, um time só. Super. Né? Não, muito legal, Muito cara. bom. E vocês tiveram muita dificuldade no começo, eu sei que foi tudo mais acelerado, mas aquela parte de sistemas, tudo que geralmente acontece daquele time lá, conseguiram se adequar de uma maneira... Cara, assim, todo mundo apanhou junto, o mundo inteiro tava apanhando junto. Eu vi a galera muito colaborativa do Não, mercado de agência, assim. Eu Sim. acho- De falar assim, meu, como é que vocês estão fazendo? Tal, isso aqui, aí, pô, isso aqui o sistema puxou daqui. Enfim, aí refazendo toda a parte do processo ali, né? Porque... Mas pra gente aprender, né, assim, a capacidade que todo mundo teve em todos os setores, mas inclusive no nosso mercado, de se reinventar em algumas Foi semanas. louvável, cara. Pô, e Louvável. a gente demora pra mudar as Louvável. coisas, né? E aí quando precisa, todo Vai, mundo né? consegue. É Louvável. verdade. Como é que a gente consegue É. precisar um pouco mais sem sofrer tanto? Acho que é uma boa lição pra vida. Meu, É. muito legal, cara. Disciplina, vontade, isso faz toda a diferença. né? E aí, Stella, pra consagrar esse momento aí, você se torna caborável. Sim. Tivemos esse momento. Como é que foi esse O seu... Pedro já começa a olhar pra mim. Como é que foi esse seu momento caborável? Foi inesperado. É. Eu acho que... Porque eu já tinha sido nomeada 2 anos atrás, né? E não tava com esperança de ganhar. A nomeação já foi. A nomeação no Caboré já Sim, é... sim. Não, lógico. Já é um Já baita é, né? reconhecimento, Já é. claro. Apareceu meu nome lá no final do Então Caboré. já tava, né? Minha mãe já sabia. Eu já vou pra né? Caramuru, Já tava. pô. Pronto. Meu filho também já sabia o que era coruja. Eu tinha Tamo aí. gaiolo. Coruja não veio pra casa, mas tamo aí no hall da fama. Já fez história. É. Então já tava com a missão ali de... Que eu nem sabia que eu tinha essa missão, mas me foi colocado. Falei, puxa. Então isso já tava um ciclo encerrado. Aí a gente tava numa reunião na agência, né? De SG ali, recebendo uma consultoria pra falar de sustentabilidade e tal. De repente o WhatsApp começa... Todo mundo começa a me ligar. Eu só assim, nem sabia. Não tava ainda conectada, sabe? Que os caborés iam ser nomeados ali ao vivo ali. E eu também sou uma pessoa muito atrapalhada. Isso aqui não foi revelado aqui, mas eu sou, assim, das piores. E eu tinha cadastrado o meu celular pro Marcelo do Bem Mensagem com um número errado. Então ele tentou me ligar ao vivo, também não conseguiu. Aí todo mundo, Stella, dá o seu número certo, pelo amor de Deus. E daí ele não conseguiu, obviamente, me conectar, né? Porque tem aquele momento que alguns entram ao vivo. E daí foi, nossa, a gente tava junto, enfim, todo mundo ali da agência. A gente, nossa, não acreditamos. Eu falei, caraca, nossa, vamos aí e tal. Se abraçamos. E é um processo enorme, assim, né? Eu acho que a jornada do Caboré são meses ali depois, né? Depois que você é nomeado até a premiação, onde tem arquivos confidenciais que vão passando na cabeça, assim, que você tem que... É aquele lugar de reconhecer que é muito difícil, né? Sim. Porque eu acho que a Muita gente... reflexão, Nossa, né? não, muita. Porque não é uma fotografia. Por mais que a cada ano tem lá a sua eleição, seus finalistas e tal, nunca é sobre o trabalho daquele ano. Não, É de não- uma trajetória inteira. E não é sobre mim também sozinha. É. Se eu tivesse... Se me colar num outro lugar, numa outra agência, talvez eu não conseguisse o que eu consegui, assim. Você representa tudo que você Lógico, então conviveu ali. acho que foi muitos trabalhos que a gente fez, assim, Sim, né? Que entrando um pouquinho no jabá, aqui, É. bem rápido, prometo. Não, Não, vontade. Mas- você né? tem total licença Não. poética pra fazer. Mas eu acho que é importante isso. ela fazer o jabá, mas não é sobre ela. Né? Ela Não. teria conquistado isso em qualquer lugar que Pedrão, tivesse. fala aí. Não, mas eu acho que é isso, assim, foi um processo bastante transformador, assim, do que a gente fez como estratégia ali, então eu acho que a gente vem num lugar de agência que é integradora, que não interessa se é planejamento, se é mídia, se é atendimento, criação, é tudo a mesma coisa, são trabalhos que mudem, impactam a vida das pessoas. E acho que a gente conseguiu fazer isso, sabe, ao longo desses anos ali. E a estratégia teve um papel importante no resultado final desses trabalhos, que puta, a galera que trabalha na agência, assim, é muito foda. Muito, muito alto nível. E é isso. Então, acho que é uma conquista que foi de todos, assim mesmo. Não é... Eu sei que isso também é meio padrão, né? Todo mundo que ganha o Caboré fala que é de todo mundo. Mas é porque eu acho que a gente acaba sendo representante, né? Não, e no final das contas, vocês dois têm razão. Porque, cara, é aquilo, né? Não seria sozinha.
Não. tá? Mas o que não significa que se você tá numa outra estrutura, o sucesso estaria lá, né? Enfim, foi focado em cima de você e não foi à toa, né? Sim. Sim. Obrigada, Marquinhos. É bacana, cara. E é o seguinte, mas aí eu já te peço uma forma de você me retribuir, Mano. me ajuda a convencer o Marcelo de vir aqui? Ah, é essa a missão que você tem? Não, deixa comigo. Marcelo, vem pra cá. Marcelo, vem. Eu estou com o seu número certo. Pô, cara. mandei no número certo. Deu check lá? Deu check, ele falou, vem, eu Deu. vou, Marquinhos, tá, a gente tá combinando. Marcelo. Não, ele vai vir, ele vai Ele vir. tá escolhendo quem que vem com ele. É, esse é um Tá. papel difícil essa pra ele, né? Isso é Não, sacanagem, imagina, né? Nossa, imagina, cara. É melhor ele trazer alguém da família nesse Mas, caso, né? quero muito receber o Marcelo. Cara, aqui posso pra falar contar a uma história coisa? dele. Faz um sorteio ao vivo, Marcelão. Pra não ter aquele lance do tipo, pô, chamou ele e não me É. chamou. Faz um sorteio ao vivo. Falou, coloquei 150 nomes aqui, ó. Deixei Vou só o São rodar. Paulino, só. Muito bom. Muito bom. E aí, Pedro, vamos voltar aqui à história do Pedro. Aí, Pedro, temos aí esse momento caborável da Estela, que a gente já tá chegando aqui nos dias de hoje, né? Passado esse momento de fusão, né? A gente tem uma estrutura, um momento todo diferente, né? Quando se olha daqui para frente, né? Qual que é a sua projeção, tanto pessoal quanto profissional, de olhar daqui para frente? Filhos grandes, vão virar publicitários? Putz, cara, eu não sei, eles vão virar o que eles quiserem. Espero que sejam boas pessoas trabalhando pra Não, isso. Com certeza, pô. E... Se tiver a mesma plataforma familiar, vai ser, né, Pedro? Pô, Espero que sim, espero que seja mesmo então, né? Tomara que seja um... Porque vai rolar uma fusão, né? Tem uma fusão. Geralmente tem uma fusão, né? E então, cara, assim, olhando pra frente, eu acho que tem... Essa eu podia ter preparado a resposta, mas assim, acho que a gente tá vivendo, eu estou vivendo pelo menos um momento de ter uma certa decepção que o mundo não se transformou no pós-pandemia do jeito que ele podia ter se transformado, né? Pô, cara. Pareceu que a gente ia virar um mundo melhor. Dá licença. Eu falei disso ontem. Falei disso ontem. Pô, tem tantas coisas que podiam ter ficado melhores, né? O mundo podia ter conquistado algumas consciências e aí novos comportamentos que não aconteceram. A gente rapidamente já recaiu nas coisas que não eram tão boas dos comportamentos anteriores. Então, eu espero que a gente consiga viver um futuro assim, onde um equilíbrio um pouco maior entre todas as coisas da vida. Sim. Né? Eu não falo por mim não, porque eu muito privilegiado nesse sentido, sempre consegui equilibrar o desequilíbrio que é da vida, mas eu gostaria de ver uma vida mais equilibrada para todo mundo. E espero que a gente consiga enxergar isso no futuro. E na indústria, na agência, eu sou bastante otimista. Assim, a nossa indústria passa por uma transformação muito estrutural, que é um montão de oportunidade. Não é mais difícil do que já foi. Construir marcas, desenvolver negócio é muito mais difícil do que já foi. Exige a mesma estratégia, a mesma criatividade, mas um monte de outras coisas juntos. E eu acho isso muito excitante. Então eu gosto disso, eu acho que a gente na WT está muito preparado para desbravar esse futuro. Então tô animado com isso. Mas é difícil. Porque não é Difícil. sobre agência de publicidade, é sobre negócio mesmo. Acho que cada um, quando a gente pega os grandes grupos, né, a gente vê que cada um vem desenvolvendo ali algumas frentes muito específicas, né? Algumas delas até com várias empresas dentro, né, especializadas em frentes específicas ali, criando algo que era inimaginável há tempos atrás com agência de propaganda. Não, total. Mas o que as agências faziam no passado com muita competência, criar desejo, criar valor de marca, né? Agregar valor a um produto, a um serviço, eu acho que é o que está hoje muito difícil de ser feito, mas quando a gente consegue fazer e dá muito mais trabalho de fazer, é muito incrível. Então, o uso da estratégia, da criatividade nesse novo mundo, eu acho que para mim é uma coisa que me excita muito. Muito legal. Sabe que eu te cumprimentei, porque assim, quando isso eu tenho registrado em, acho que, em mais de 3 lives que a gente fez na época da pandemia, né? A gente geralmente falava, o que você acha que vai acontecer depois e tal? Em várias oportunidades eu falei assim, ó, eu gostaria muito que mudasse, que as pessoas ficassem mais solistas, tá? Que fosse mais humanizado, que tivesse mais o equilíbrio e tal, sempre. Aí eu falei, mas eu acho que as pessoas vão ficar
mais intensas do que elas já são. Então, quem é cuzão vai ficar mais cuzão. Quem é o conceito do Aladim, que não pode ver um tapete que já quer sair puxando, vai ficar mais, porque vai querer tirar o atraso. Quem é a galera do bem, que faz tal, bababá, que é parceiro collab, vai ser mais também. Infelizmente, eu acho que intensificou nas pessoas o que elas já eram já. Saca? Infelizmente, mas eu também torço muito para que a gente tenha esse equilíbrio que as pessoas... torcendo, né? Com certeza. Vivemos torcendo, né, cara? Sim. E você, Estela? Me conta, daqui pra frente, Estela como mãe, Estela profissional... É difícil a pergunta mesmo, né? Pô, sacanagem. Essa aí podia fazer Essa antes, saideira, né? assim, né? Não quer perguntar uma dica de filme? Então, vamos aí, podcasts. Não, eu acho que vocês provocam uma situação que ela pode ser também escalada em outras histórias, que eu acho que a gente também, como agência, quer, como profissional, eu também, como profissional, acredito que faz sentido, que é desformatar um pouco. Desformatar as relações, que eu acho que é o que vocês fazem aqui, né? Então, eu acho que a gente pode também desformatar outros tipos de relações, outros tipos de modelos de negócio que a gente acha que só pode existir um ou dois, ou a relação entre agência e cliente. Eu acho que a gente pode ser mais experimental, sabe? E aqui ver onde vai dar, assim. Então, eu gostaria mais de me sentir como profissional nesse lugar e o futuro também, acho que do nosso mercado, trazendo mais novidade. E quebrando algumas barreiras que a gente acha que às vezes... A gente começa a seguir, né? A gente começa a seguir estereótipos, regras, padrões. E quem disse que precisa ser assim, né? Sim. Ninguém às vezes questiona ou para ou tenta desenhar um novo. Então eu acho que isso que vocês fizeram, assim, né? O nosso mercado, ele é um mercado egóico. Ele é um mercado competitivo. E só acho que o fato de vocês estimularem conversas pessoais, humanas, a gente nem sabe muito como lidar. Então, putz, pra mim isso aqui é uma baita quebra de um padrão, que eu acho que isso é muito corajoso, né? Eu acho que da parte de vocês, e eu acho que a gente, como agentes de marca, enfim, líderes da indústria, a gente também pode experimentar e convidar os nossos parceiros daí, né, pra segurar na mão e falar, puta, vamos tentar fazer um negócio diferente aqui. Vamos ver onde vai dar. Então, acho que é isso, a gente não pode ficar nas caixinhas, porque senão a gente vai ficando pequeno, né? Esse caminho, talvez essa resposta para uma pessoa que estivesse na sua posição há muitos anos atrás, seriam respostas muito separadas. Putz, profissionalmente eu tô pensando pra cá, pessoalmente eu tô pensando pra cá. Sim. Eu acho que se tem uma evolução nessa história é que esses pensamentos estão muito mais próximos, né? Foi como você mesmo disse, falou, puxa, eu tava lá numa reunião de ESG, recebi a minha a novidade que eu era caborável, né? E esse assunto, quando a gente falou o ESG, ele não é um assunto profissional e não é um assunto pessoal, ele é os dois. Sim. Né? O que a gente quer construir para as marcas não é só a experiência, não é só o resultado dos nossos clientes, o quanto que eles vão gerar de emprego, gerar de resultado, mas também qual que é o impacto que o que eu faço dentro lá do meu trabalho entrega para a sociedade de fato. Né? Como é que a gente de fato faz um mundo melhor e, cara, inclusive nesse mundo tá lá o meu filho. Sim. Tá lá o meu filho nessa história. Então, eu acho que a gente somos privilegiados também por vivermos este momento da história. Super. Que é o momento de você falar assim, cara, o que a gente tá fazendo aqui não tá só vendendo um produto. É de verdade, né? É de verdade, né? E aí quando você jogou a bola aqui pro nosso lado, né, enaltecendo aqui o nosso trabalho, a gente fica muito feliz de poder criar esses pontos de conexão. Né, hoje a gente tem lá nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas iniciativas, nessas nossas conversas, os concorrentes ali convivendo no mesmo lugar. Sim. Não, trocando ideia, não só convivendo, mas trocando ideia. Tirar o crachá, né? Se assim, colabora, né? Lógico. Né? Eu falei, contei pra eles da apresentação dentro da Rede TV que a gente levou. Quem foi Band? A gente fez merchan da Globosat dentro da Rede TV. Globosat dentro da Rede TV. Eu falei, Band, foi Globosat. E, cara, ninguém saiu do ar, hein? Tá todo mundo. Tá tudo bem, né? E o mercado é colaborativo, cara, sabe? E outra, o nosso mercado tem uma rotatividade gigante. Você tá numa emissora, amanhã você pode virar veículo, depois você vira agência. Quantas pessoas migraram nesses últimos 3 anos de cadeira? Então isso faz a diferença. Quando a gente vê os profissionais... Principalmente, o OH tem, às vezes, eventos de OH que 3 empresas chancelam patrocinando o mesmo evento, porque entendem que faz sentido, porque tem espaço para todo mundo. E vai existir um momento onde vocês, junto com as lideranças das outras agências, tá discutindo o nosso negócio. Sim, exatamente.
né? Tá tendo uma Exatamente. conversa pró-negócio. Sim. E eu tenho certeza que quando a gente vê um player que é um competidor nosso deixando de existir, o mercado fica menor. O mercado fica pior pra gente. Né? A gente tem que, obviamente, a competição no nosso mercado é ferrenha. Tem que. Cara, quando eu tento buscar alguma alusão ao trabalho do Amigos, eu penso muito no papel do Cristiano Ronaldo e do Messi. Cara, eles não dão 1 milímetro para cada um. Eles são muito competitivos entre eles. Só que eles só têm o tamanho que têm porque viveram na mesma época. Um puxou muito o outro para cima, né? Vira uma competição cada vez mais difícil, né? E não, infelizmente não os conheço, mas duvido que um queira que o outro quebre a perna. Claro. Não, cara, eles querem estar em alto nível ali porque só assim cada um levou a quantidade de bolas de ouro que levou porque estavam competindo Sim. em muito alto nível. E eu acho que as premiações, né, voltando né, no prêmio de vocês, ou qualquer outro, Caboré, qualquer outro, ele celebra a paixão também, né? Sim. Que eu acho que também esse é um momento legal, assim, de celebrar o porquê que a gente tá aqui, tá tudo certo. No final é uma festa pra gente valorizar a nossa união como indústria. E O que é legal é que a galera, quando a gente faz o que a gente sente aqui do Amigos no Mercado, nesses eventos, principalmente o Prêmio Amigos no Mercado, quando as pessoas elas já são finalistas, a bagunça começa ali. Porque a própria agência já começa assim, não, vamos fazer campanha, e pá, e já começa a brincar, e né, tira a foto da pessoa comendo pastel e tomando café, saca? Cara, teve empresa que fez jingle, sabe? E é isso que é legal, essa brincadeira, sabe? Esse lance divertido, porque a publicidade, a gente, meu, rala o toba na ostra, trabalhando pra cacete, ficando, até da noite, agência de publicidade, então, trabalhei em agência no começo da minha carreira, cara, tem aquele lance de todo mundo vestir a camisa, ficar, né, hoje eu acho que tá um pouco mais humanizado, mas, né, enfim, mas também tem um lado divertido, né, tem um lado, sabe, tipo, certeza. legalize da Sim. parada, assim, e o que eu sinto do Prêmio Amigos do Mercado é que a galera enaltece, sabe, esse lance do profissional. É a galera que fica lá, que às vezes a pessoa fala assim, pô, fica até tarde, pô, não sei o quê. Quando tem um holofote, assim, a pessoa fala assim, puta, que legal, cara. Sou finalista de um prêmio, concorrendo com várias pessoas. Às vezes eu até já trabalhei junto e tal. E várias pessoas começam a escrever enaltecendo essa pessoa, do tipo, puta, que legal! Trabalhei com você há 5 anos atrás, em tal lugar, tal. Isso faz bem, né? Do Super. tipo. Então, Não, isso, Estela, pra mim não tem preço. A gente coleciona umas histórias aqui que, como o nosso prêmio tem por característica olhar pro profissional do dia a dia, muitas vezes a gente dá a oportunidade das lideranças gerais falarem com aquela pessoa pela primeira vez. Verdade. Porque, cara, como é que você, liderando um time de 300, 400, 500, 600 pessoas, cara, você não tem um one-to-one com todo mundo. Você tem um one-to-one com quem você troca ali. Aí, em alguma ocasião, você sabe que alguém lá da base está participando de uma premiação, é o momento de chamar para tomar um café. Pô, vem cá, fulano. A gente já ouviu várias vezes de finalista. Fulano, me conta aqui o que é esse negócio, vi que você tá aqui na capa do Globo, tal, não sei o que é, né? Ele fala assim, não, fui finalista de um prêmio, tal. Então é o momento que as pessoas, que as altas lideranças também podem conversar com eles, né? É muito legal, cara. O trabalho que vocês fazem é muito legal e celebra muita gente que merece ser celebrada e que tenha mais oportunidades para as pessoas conversarem entre lideranças de todo mundo e que não precise celebrar isso para compensar as noites mal dormidas. Acho que dá para ter as duas coisas. Com certeza, muito bom. Marcão, curtiu? Curti pra caramba, meu. Eu adoro fazer. Que aula, né? Adoro Deu pra fazer. entregar aqui, ou decepcionamos muito, né? Não sei se alguém vai gostar de ouvir, mas eu gostei de fazer. Obrigado, pô. Eu posso falar, é o que eu falo, assim, a gente recebe amigos, a gente recebe pessoas que a gente até participou de várias histórias da vida. De vocês dois, hoje eu já conheço muito de vocês. Sim. Eu acho que isso é o lance legal. Cara, assim, e surpresas, por exemplo, o G da Grow. Cara, o Hora era o jogo da minha vida. Aí você olha uma carreira, pô, lembrou do fulano. Sabe? Pô, mas você, com toda a sua história, também Rapa do Tacho. Sabe? Então, cara, isso é muito legal. Sabe? Isso humaniza a gente, né? Geralmente as pessoas falam assim, pô, não tá lá, não dá. É meio que parece que é inacessível, sabe? Que olha de fora. E quando você fala assim, puta história legal, pô, Rapa do Tacho, sei lá.
humaniza mais. Então, Estela, e no dia que você vê lá a chamada do Marcelo aqui, você fala, o Marcelo só foi porque eu convenci ele. Pode deixar, eu vou pegar pra mim essa. Boa, Marquinhos. Leva essa pra você. Lu, é o seguinte, agora... brindes. Um brinde para Vocês curtiram participar daqui? Curtiram Curti participar? demais. Muito, nossa. Vocês até gostaram do ambiente? Gerou reflexões aqui. Demais. Olha lá, Gerou reflexões. Compasso Collab, o estúdio aqui onde a gente faz todas as gravações do Papo de Amigos, parceiros de longa data. E a Compasso agora estão construindo um estúdio móvel que vão fazer várias externas, que eles já fazem projetos externos no Hackatown, né? Muito bom, estão indo para São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí. Que beleza, hein? Muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Acompanhem lá, em breve novidades, inclusive, sobre TV. Muito bom, hein? Veremos na telona da TV de casa. Não só aqui o Papo de Amigo, mas uma série de outros conteúdos. Lu, Gente, brinde. obrigado. Brinde. Valeu, gente. Obrigada. Sucesso a todos, saúde sempre, valeu demais. Muito bom. A gente tem mais dezenas de episódios do Papo de Amigos, curtiu? Comenta aí se você conhece eles, também de várias histórias, assistam os outros episódios que também foram muito legais. E além dos episódios do Papo de Amigos, também tem vários vídeos de outros projetos do Amigos do Mercado, Festival Elan, Prêmio Amigos do Mercado, projetos regionais, enfim, entre muitos mais, né, Marquinhos? Muito Tamo bom, junto. galera. Até semana que vem, hein? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado. tchau. Valeu.